Olá, amigos, bem-vindos para mais uma palestra no Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje, mais uma manhã muito gostosa, em que recebemos o Edgar Miguel, nosso companheiro aqui de tantas manhãs, sempre trazendo um tema muito interessante para as nossas reflexões. Edgar, seu bom dia para a turma, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Maurício. Bom dia a todos que estão aqui conosco hoje. É uma alegria estar aqui. Essa oportunidade de estar conversando com o Maurício em nome do SEAC é uma oportunidade que sempre aquece o meu coração, tenho certeza disso. Principalmente porque a gente consegue conversar sobre temas que considero muito importantes para a minha vida e a gente consegue aprofundar esses temas para que eu consiga sair daqui mais pronto para o dia a dia da vida. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, Maurício. Edgar, é sempre um grande prazer receber você para aquele bate-papo, para aquela conversa. Aos amigos que estão nos acompanhando hoje, Edgar Miguel, palestrante e escritor espírita, frequentador e trabalhador do Centro Espírita Amor e Caridade, e com um grande conhecimento da doutrina e, principalmente, na nossa avaliação, um grande conhecimento de como trazer a doutrina para explicar as coisas do dia a dia, facilitando a nossa caminhada, né, Edgar? Antes de começarmos, então, como sempre fazemos, convido todos a elevar o pensamento a uma prece para que nós possamos, então, dar início a esse momento. Senhor Deus de bondade, de misericórdia, nos reunimos uma vez mais nessa casa com o propósito do estudo do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos que nos oferece a doutrina espírita. Rogamos, nesse momento, a sua permissão para a realização desse encontro, bem como a presença sempre generosa dos amigos espirituais para nos intuir sobre as maneiras que nós podemos aplicar esses conhecimentos em nossa vida, tornando-a mais suave nessa caminhada. Que Jesus, nosso mestre, nos ampare uma vez mais nesse propósito. Que assim seja. Edgar, um tema interessantíssimo. Então, nossos maiores medos acontecerão? É sobre isso que nós vamos falar hoje? É sobre isso. Vamos falar sobre os medos e se aquilo que a gente mais teme tem uma forte probabilidade, chance de ocorrer. Um tema instigante, né, Maurício? Muito, sem dúvida, né? Ele é tão instigante que eu acredito que seja do interesse da maioria de nós, porque nós, muito embora tudo aquilo que nos chega através de informações, de orientações, o medo parece uma constante, nós convivemos com o medo, né? Então, Edgar, aproveitando, explanando sobre como você pretende abordar, eu também gostaria, se possível, que você nos esclarecesse o que é o medo. Porque é importante, nós sentimos medo, medo faz parte da nossa vida, mas muitas vezes não paramos para pensar o que é o medo. E talvez até o início de respostas que são de fato efetivas podem estar até no entendimento do significado do que é aquele sentimento, né? O que você nos diria? Bem, antes de tudo, eu quero separar aquele medo natural, aquele medo inato, típico das nossas reações inatas da vida, bem relacionado a questões da sobrevivência, das questões físicas, o medo do fogo,
né? O medo de um inseto, o medo de um animal. A ideia é que nós não falemos sobre este medo. Porque aliás, esse medo é altamente protetor, né? Está ligado ao nosso instinto de sobrevivência. Ele é um conjunto de reações instintivas que a gente tem, que não passam pela nossa racionalidade e que são altamente eficientes em nos proteger dos perigos naturais da vida encarnada, né? Então, esses medos, eles não são patológicos, eles não são problemáticos, eles não causam nenhum tipo de desequilíbrio. Pelo contrário, eles representam o equilíbrio da nossa relação com o meio, com a vida. Eu me refiro, eu acho que é importante que a gente converse sobre os medos que acometem a nossa alma, os medos que permanecem dentro do nosso coração, né? E já indo para uma tentativa de uma definição, que possivelmente não será universal, mas que diz respeito às minhas considerações sobre os meus medos, como eu os encaro, como eu os percebo, o medo é uma área dentro do meu ser, penso eu, uma área frágil, uma área não ocupada pela minha razão, pelas minhas convicções, pela forma como eu vejo a vida. É como se fosse uma área não explorada, não ocupada, ignorada de mim mesmo, e que por causa disso não está sendo administrada, não está sendo preenchida pelos meus valores mais profundos, pelas minhas convicções, como já disse, pela minha forma de ver, pelas minhas crenças, né, positivas principalmente, pela minha confiança, pela minha certeza de como as coisas são, de como eu sou. Então, toda essa área cinzenta que não foi explorada ainda, que não foi verificada, não foi. Ela é frágil no meu entendimento, é uma área frágil, né? E por isso, ou não sei se é uma área frágil ou uma área fragilizada, exatamente porque não foi ocupada, né? Então, tudo isso faz parte do nosso processo de crescimento, de evolução e, portanto, de autoconhecimento. Então, ter medo, inclusive esse medo interno, eu considero absolutamente natural dentro do nosso processo de autoconhecer-se. Tenho certeza absoluta que Jesus não tem medo. Absoluta. Compreendendo aí, na minha colocação, o nível muito amplo de autoconhecimento que ele tem, né? Muito amplo, talvez total, não saberia dizer. Mas esse autoconhecimento de si, e esse autoconhecimento implica no domínio de si, de ter tomado posse de si mesmo, de tudo que há em si, impossibilita a existência de medo. Impossibilita, né? Porque você, como diz o nome, você tem domínio sobre, você tomou posse, já é seu, né? Mas, então, o medo dentro do nosso nível, eu entendo, precisa ser encarado com absoluta naturalidade. A grande questão é que nos falta, muitas vezes, a lucidez sobre o que está acontecendo. E aí, definindo aí um pouquinho essa lucidez que eu me refiro, eu quero dizer que eu percebo que estou sentindo medo. Isso é um estado de lucidez, um estado de consciência que eu considero absolutamente fundamental para que você comece a tomar posse, para que você se eduque e você domine este medo que surge, importantíssimo, né? Porque ele te sinaliza que ali há uma questão que você precisa cuidar, porque quando você não tem essa lucidez, quem domina é o medo. Por quê? Porque você apenas sente o medo, como se você ficasse à mercê dele, como se você ficasse inerte diante de um sentimento que é muitas vezes avassalador, muitas vezes paralisante,
muitas vezes entorpecente. Pior do que paralisante é ser entorpecente, no sentido de que ele nos absorve, ou a gente permite que ele nos absorva de tal forma que a gente perde a consciência do que está acontecendo. A gente apenas o sente. E quando a gente apenas sente, a gente não tem consciência. A gente não tem a lucidez que permita que você faça a grande e importantíssima primeira pergunta. O que eu estou sentindo? O que é isso que eu estou sentindo? O que eu faço com isso que estou sentindo? Então, nós temos essa capacidade de ter essa lucidez, mas a gente precisa ativá-la, a gente precisa exercitá-la. Como um músculo, quanto mais exercitamos, mais temos facilidade em utilizá-lo. Então, a lucidez ou o estado de despertamento psicológico, que eu chamaria de ter consciência do que está acontecendo dentro de você, eu considero absolutamente fundamental para que a gente viva o medo. Porque, insisto, a existência do medo é positiva. O que tem sido muito negativo é o nada que a gente faz com ele. É a gente deixá-lo livre, sem que a gente nada faça sobre ele. Portanto, sem que a gente entenda o que ele quer dizer, entenda o que ele está fazendo dentro da gente, e, portanto, saiba ou tome alguma providência sobre ele. Então, para mim, eu acho que eu mais que respondi a sua pergunta, eu espero, né? O medo é esse espaço dentro de nós que nos fragilizado porque não está sendo claramente, consciencialmente sendo cuidado por nós. O que você acha dessa definição, Maurício? Faz algum sentido? Edgar, é fantástico a maneira que você apresenta uma descrição, uma definição, perdão, sobre aquilo que é o medo e abre várias oportunidades de reflexão a respeito. Simplesmente para sintonizar. Então, medo, nós poderíamos dizer, ele é relacionado às nossas questões emocionais, portanto, ele é um distúrbio emocional diante de uma ameaça, real ou aparente, pode existir ou não. Por isso, ele tem um efeito protetor até um determinado momento e pode se tornar algo prejudicial, paralisador a partir daquele momento. E você coloca como um espaço vazio, um espaço que nos deixa fragilizados, né? E isso é muito interessante porque eu me lembro, por exemplo, de Hamed, inclusive antes de nós conversarmos, eu tomei a liberdade de consultar esse livro, vou mostrar aos amigos, Dores da Alma, onde Hamed trata do medo. E magnífico, fala magnífico, Hamed. Exatamente muito parecido com isso que você falou. E ele nos fala sobre esse espaço e sobre a focalização que nós damos a esse espaço. Se você me permite, eu gostaria de ler esse parágrafo, inclusive. Porque por favor, traga a Hamed para nós. Eu vou pedir as suas considerações sobre ele, tá? Então, eu indico aos companheiros, Hamed trata no livro Dores da Alma, em 3 oportunidades seguidas ele trata sobre o medo, e ele faz alguns vínculos muito interessantes para a gente, sobre o que é, como nos afeta e como que nós podemos resolver naquele caso em particular,
que ele aborda, né? Então, Hamed diz o seguinte, iniciando essa primeira lição. Eu vou até ler o início, quando ele encabeça essa lição, que ele diz o seguinte: o resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade. Eu acho fantástico. Aqui daria para fazer, talvez, Edgar, acho que 10 encontros falando sobre medo, né? E aí, Hamed, no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: ao lançarmos mão de uma lanterna em uma noite escura e focalizarmos determinado lugar, vamos torná-lo evidente. Quando destacamos algo, convergimos todas as nossas percepções mais íntimas para o motivo de nossa atenção. E ao examiná-lo, estaremos estabelecendo profundas ligações mentais através de nosso olhar ligado a esse lugar específico. Se esse lugar está vazio ou precisa ser preenchido com algo que nos acalente, e nós colocamos a lanterna sobre ele, Edgar, não é medo, é pavoroso, pode se tornar pavoroso, né? O que você nos diria sobre isso? Exatamente nesse ponto, Maurício, que você destacou, que o título da nossa conversa hoje volta, né? Os nossos piores medos acontecerão? Muitas vezes eu penso que sim, porque a gente foca neles. E se você apelar para a lei da sintonia, se você foca neles, você cria sintonia exatamente com aquilo que você quer evitar. Né? Então, assim, é quase uma profecia autorrealizável. Por quê? Porque vai acontecer? Se você acreditar que vai, vai. Se você tiver medo que vai acontecer, vai. A não ser que você desfoque. Então, está no nosso controle. Está no nosso controle. Basta que a gente tome o controle. Né? Nós somos aquele motorista do carro que, na maior parte da estrada, não coloca a mão na direção. E aí, quando a gente tromba aqui ou ali, a gente se espanta. Aliás, é um espanto o nosso espanto. Né? Porque, assim, vai acontecer um acidente? Vai. Claro que vai. Né? Você não está segurando na direção. Né? Então, assim, se eu tenho medo de algo e eu só penso nisso, se a gente lembra-se do que significa a força do pensamento, que é criador. Se formos à Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele fala que nós somos co-criadores, nós criamos junto com o Pai. O Pai cria eternamente, nós criamos temporariamente, mas criamos. Aliás, nós somos aprendizes de deuses, não é verdade? Filhos de Deus, aprendizes de Deus. Todo o nosso processo evolutivo é aprender a ser um mini-deus. Vamos pensar assim, criador, eu estou falando mais nesse aspecto, né? Então, se a gente só pensa no que tememos, nós estamos fortalecendo não somente o medo, isso que é importante que a gente pense, nós estamos fortalecendo o que causa o medo. Aí eu tenho medo de fazer tratamento odontológico. E eu só vivo aquilo. Primeiro, duas coisas. Você já está vivendo. Então, esse é um ponto. Porque a vida acontece dentro de você. Naquilo que você constrói interiormente. A forma como você vê o que acontece do lado de fora é a sua vida. O detalhe é que muitas das coisas que acontecem do lado de fora não acontecem. Acontecem dentro de você apenas. Por quê? Porque você imagina, e se você estimula fortemente o seu pensamento a continuar imaginando aquilo que você quer, aquilo interiormente vira uma realidade absoluta. Né?
Por isso que eu gosto daquela frase que define os que têm muito medo e os pessimistas, né? Passei por muitas tragédias na minha vida. Algumas delas aconteceram. Mas dentro de mim aconteceram 100%. Todas aconteceram. Do lado de fora, apenas algumas. Né? Então, o que nós estamos fazendo com a nossa mente? O que você está fazendo com o seu pensamento, né, Maurício? Né? É isso que define. Né? Então, você tem medo? Ótimo, não tem problema, está tudo certo. O que você faz com ele? Como que você lida com ele? É isso que determina. Essa, no meu entendimento, é a solução para os medos. Não é, não quero pensar nisso. Não querer pensar nisso é pensar nisso. Quando você não quer pensar em alguma coisa, pense em outra coisa. Né? E aí é preciso um treino para isso. Então, Maurício, o que o Hamed coloca é fantástico. Ele coloca de um jeito que realmente abre muitas possibilidades. Né? Nós precisamos estudar esse assunto para se estudar também. Edgar, então, o medo, a partir de certos conceitos, ele existe, ele precisa ser conhecido, estudado, e nós precisamos ter um plano para enfrentá-lo. Na administração de organizações, quando alguém se propõe a abrir, principalmente na área de consultoria organizacional, quando alguém se propõe a abrir uma empresa ou iniciar um novo ramo de atividade, lançar uma nova linha de produtos ou algo assim, ou seja, algo novo, sempre existe a possibilidade do risco. Quanto menos você conhece a respeito da sua proposta, daquilo que você se propõe, maior é o risco. Então, nós costumamos orientar a esses empresários ou empreendedores que desenvolvam um plano de negócios. O plano de negócios vai mapear todas as possibilidades, verificar os recursos que o proponente teria e aquilo que ele precisa desenvolver. É evidente que nós, como existem ameaças reais, nós não podemos descartar a possibilidade de acontecer. Então, são aqueles planos, né, que podem ir do ambiente mais pessimista ao ambiente realista, por assim dizer. E depois, é claro, a perspectiva do ambiente positivo, otimista. Com o medo, me parece que daria para fazer algo assim, mas como você disse, depende do autoconhecimento. E se nós focalizamos excessivamente a possibilidade de risco, de tudo acontecer, de tudo dar errado, gostei muito da sua frase, de passar por enfrentar várias tragédias, e algumas delas aconteceram, né? Me lembra sobre a sintonia mental, que eu acredito que é isso que você falou. E eu me lembro um palestrante, certa vez, aqui nessa casa mesmo, no Centro Espírita Amor e Caridade, que ele falava sobre isso. Ele dizia assim, algumas pessoas parece que de maneira muito segura e confiante deixam as coisas meio que acontecerem. E quando a gente pergunta para eles, por exemplo, o carro estaciona o automóvel numa rua, no centro da cidade, e aí você chega para a pessoa e fala assim, olha, as estatísticas mostram que 15% dos veículos deixados tem chance de ser roubados.
E você acha 15% um absurdo, e a pessoa fala, nossa, só 15%? Né? Então, ela demonstra assim, para a gente parece responsabilidade, para a pessoa uma confiança muito grande. E aí aqueles que muitas vezes nós mesmos, né, temos toda a precaução, alarme, trava, cachorro dentro do carro, tal, e o carro acaba sendo roubado ou violado de alguma maneira. E eu lembro que esse palestrante, ele disse assim, aquele seu objeto, né, de preocupação, ele está tão impregnado com as suas vibrações mentais da ocorrência ou da possibilidade da ocorrência, que ele fica como que cheio de vibrações, tornando no plano espiritual aquilo como uma possibilidade real. E aí o amigo do alheio vai passando, ele olha, tem diversos carros numa quadra, ele olha para aquele e ele se sente particularmente atraído. Não tem nada de diferente, mas ele se sente particularmente atraído. As suas vibrações mentais fizeram com que ele se tornasse atrativo. E aí eu quero entrar em palavras, né, de Jesus. Muitas vezes nós ouvimos, ou lemos e refletimos sobre as palavras do Mestre. Pedi e obtereis. E nós fazemos as nossas preces, colocamos palavras bonitas, pedimos, e, na verdade, no íntimo, nós podemos estar sintonizados mentalmente com outro pedido, o pedido para que aquele caso que nós não queremos aconteça. Não é? Olha que interessante, Fantástico. Edgar, é tudo espiritual e a gente brigando com o dia a dia. Mas, Maurício, olha, você uniu coisas fantásticas. Gente, olha, eu quero chamar a atenção para a última coisa que você disse. É tudo espiritual. Maurício não está querendo dizer que é tudo espírito, que é tudo obra dos espíritos obsessores que nos perseguem, ó pobre de nós. Não, você não quis dizer isso. O que você quis dizer é que a questão espiritual governa as coisas. A questão mental, que é espiritual, porque o pensamento não vem do corpo, vem do espírito, né? Tornando tudo que é mental e espiritual, está dentro desse âmbito, né? Você uniu coisas importantíssimas, junto com essas palavras de Jesus, pedi, obtereis, que fala da lei da sintonia, tá certo? Quando Jesus declara isso, ele está falando da lei da sintonia. Nós precisamos agregar, me dá uma vontade, eu vou fazer isso, você vai me permitir, eu sei, de agregar outra palavra dele, quando ele diz que o que é importante, o nosso tesouro está onde está o nosso coração. Ou seja, o que é o tesouro? Que é importante. E o que é importante de verdade para você? É isso que você está em sintonia. É isso que você está de fato pedindo. A gente pensa que pedir obtereis é aquilo que a gente pede em palavras, que a gente, meu Deus, eu te peço tal coisa. Não, não, não. Não é isso que conta. Conta o que você sente, de verdade que você quer. É isso que sente, né? É isso que conta, porque é isso que você está de verdade emitindo. É isso. Quantas vezes a gente diz para alguém, vai embora, e a gente não quer que a pessoa vá embora? Né? O que nós estamos emitindo? Não vá embora. Esse é o grande X. Então, é muito interessante o que esse palestrante disse, é muito possível, né? Por quê? Porque se aquele é um objeto caro a ele, certamente os pensamentos dele estão ali impregnando o objeto. E isso, evidentemente, é percebível. Temos lá a mediunidade da psicometria, se fosse o caso. Mas os espíritos, evidentemente, que lidam basicamente com energia, percebem, e pode ser que os amigos do alheio sintam realmente alguma coisa diferenciada. Ou seja, você colocou uma situação que nos mostra que talvez as nossas profecias se autorrealizem mesmo.
que talvez, muito possivelmente, aquilo que a gente mais tema vá acontecer. Agora eu quero colocar uma outra razão muito forte para que aconteça aquilo que a gente teme, Maurício, que é o fato de nós precisarmos que ocorra o que a gente teme. Se a gente ponderar que estamos numa escola e que numa escola se aprende, tá certo? A escola tem o objetivo de nos ensinar o quê? Aquilo que não sabemos, óbvio. O medo é um sinal de que não sabemos algo, sem dúvida, né? Porque quando a gente supera o medo é porque a gente já tomou posse daquela área. Essa área que eu estou falando, evidentemente, não é simbólica, né? Daquele aspecto, daquela lição, daquele conceito. Então, o medo sobre algo está me dizendo que eu não sei sobre algo. Que eu não sei sobre mim em relação àquilo. Que eu não sei sobre mim em relação àquilo. E como é fato de que tudo que eu não sei eu precisarei aprender ao longo do tempo, não tudo ao mesmo tempo, se eu continuar a pensar sobre esse medo, se eu continuar a cultivar esse medo sem o intuito de resolvê-lo, mas apenas de senti-lo, me parece que fatalmente eu vou criar condições para que ele ocorra pela sintonia e será útil que ocorra. Será importante, porque eu necessito superar aquilo. Eu necessito, para o meu bem-estar verdadeiro, que a gente chama de felicidade, para a minha paz íntima, que todos os medos ao longo do tempo sejam superados. Então, nós, além de criarmos por nossa própria conta, precisamos que muitas vezes ocorra aquilo que tememos para que a gente aprenda a viver bem e desfazer aquele medo. Agora, não posso perder a oportunidade, Maurício, de comentar o que você colocou sobre o plano de negócios, né? A gente vai abrir uma empresa, a gente cria um plano onde a gente faz uma análise de risco. As pessoas que já têm mais de 20 anos de idade, certo? Encarnado, já têm condições de olhar para o seu lado e ver que algumas coisas acontecem. Por exemplo, as pessoas ficam doentes, as pessoas sofrem acidentes, as pessoas desencarnam, dá para perceber depois de 20 anos de vida, né? Dá para perceber. As pessoas vão hospitalizadas, as pessoas, enfim, ocorre uma série de coisas pelo fato de vivermos no mundo do encarnado. Muito bem. Isso significa que no meu caminho há uma alta chance de acontecer tudo isso que eu disse comigo. Há uma alta chance. Depende da profissão, mais ainda. Né? Muito bem, se há uma alta chance, exatamente como um empreendedor abrindo o seu negócio, como eu me preparo? Como eu me preparo? Tem jeito de se preparar? Resposta: sem dúvida. Sem dúvida. Eu vou ter tempo para me preparar? Não sei. Porque eu não sei o que vai acontecer no próximo minuto. Mas eu suspeito que para a maioria dos nossos medos nós vamos ter tempo para nos preparar. Suspeito. Então, assim, que tal a gente colocar com uma boa prioridade nós investirmos a nossa mente, o nosso tempo, as nossas energias nesta preparação? O que eu estou falando? Eu estou falando de ser previdente. Eu não estou falando de ser preocupado. Eu não estou falando de desenvolver uma ansiedade ou de fortalecer a própria ansiedade. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de você se preparar. Porque este preparo vai te dar uma certa tranquilidade e vai te dar, vai dar uma certa tranquilidade para que você viva o que talvez você viva. Esse é o ponto. Muitas vezes a gente pode tomar providências para evitar que determinadas coisas aconteçam, o que é extremamente válido. Todo mundo deve evitar se envolver em acidentes físicos de trânsito, por exemplo. Isso é justo, necessário. Agora, talvez aconteça a minha revelia. E se acontecer? Como que você vai se sentir?
Imagine você se sentindo. Converse com pessoas que passaram por isso. Conheça a situação. Aumente o número de conhecimento, de informações verdadeiras e não imaginadas pela nossa imaginação sempre negativa, de forma geral. Aumente as informações que você tem sobre o assunto. E observe-se. Observe-se. Se cada vez mais que você tem as informações, se o seu medo aumenta ou diminui. Se aumentar, ótimo. Cuide disso. Pergunte-se por que aumenta. O que de fato você tem? Qual é de fato o problema? E se não aumentar, ótimo também. Significa que você está mais preparado para aquilo, pronto para se acontecer, você vai saber gerenciar a situação, gerenciar os próprios sentimentos e, principalmente, os próprios pensamentos. Eu acredito que você nos deu uma visão agora bem ampla de como deve ser abordado, como deve ser tratado, não só esse tema, né, o medo, mas diversos outros. Eu pensava sobre uma afirmação sua, inclusive, em outra oportunidade. E talvez eu pensava aqui comigo que seja o primeiro passo para o enfrentamento do medo, não somente o medo, como descrevemos, mas aquele de maneira simplificada, o receio de cometermos certos atos desatinos, ou mesmo de emitir muitas vezes alguns pensamentos de julgamento, né, ou palavras. E eu me lembro que você disse: aquilo que nos incomoda é importante. É importante. E eu pensava sobre isso muitas vezes, isso eu percebo em mim, não vou falar por nenhuma outra pessoa, que ao sentir ou ao perceber o medo sobre determinada circunstância, eu prefiro me afastar dele do que entendê-lo. Quando eu torno isso, eu entendo que aquele sentimento é importante, talvez seja o primeiro passo, então, para essa compreensão, ou para querer essa compreensão. Porque se eu descuido, eu deixo de lado e finjo que aquilo não é importante. E olha como que eu faço isso, Edgar, muitas vezes. Eu ponho a culpa em alguém, eu digo que vamos supor que seja algo que eu precisaria fazer e eu senti medo, eu digo que eu, de fato, não queria fazer aquilo. Por exemplo, participar de um concurso, disputar uma partida de algo simples, como, por exemplo, uma partida de xadrez, não é? Andar de bicicleta, ou até mesmo, em alguns casos, levantar da cama no dia seguinte, não é? Se eu descarto isso, ou acredito a outras situações, eu estou deixando a importância de lado. Tratar o medo com importância seria um passo decisivo, não, para essa compreensão. Puxa, Maurício, que bom que você disse isso, não tenha dúvida. Maurício, eu não sei se foi Hamed ou Emmanuel, realmente eu não me lembro. Mas, assim, um deles disse que os sentimentos que a gente tem, as emoções que a gente tem, representam o nosso ser profundo mandando uma informação para este ser consciente mais superficial, que somos nós aqui encarnados, principalmente. E, assim, uma informação absolutamente verdadeira da nossa intimidade mais profunda. É daí que eu retirei a frase, né, a conclusão, de que tudo que nos incomoda é muito importante. Significa um aspecto de nós mesmos que está chamando atenção para que seja cuidado. Né? Claro que a gente não sente do ser profundo só coisas incômodas, a gente sente também bons sentimentos, sentimentos de alegria, de completude, etc. Ótimo, que também temos que observar.
Mas, como nós somos alunos e estamos em aprendizado, nós precisamos dar muita importância a toda a sinalização de questões dentro de nós que precisam de cuidado. Então, o que significa o painel de um carro acender uma luz de alerta? Significa que você precisa cuidar, às vezes, imediatamente. Imediatamente, senão a sua viagem será interrompida. Senão, o caminho que você planejou seguir vai ser interrompido. Então, os nossos sentimentos de incômodo, eles estão nos dizendo que se nós quisermos continuar a nossa viagem bem, no rumo do nosso objetivo, que é ser feliz, que é ter paz, nós precisamos cuidar de todo sinal de alarma, de todo incômodo que a gente sente. E se eu, obrigatoriamente, imensamente, em todas as situações, olhar para dentro e se perguntar por que eu estou sentindo isso, sem nunca se iludir, como você bem colocou, de que o outro é o causador, de que o contexto é o causador. Não. O outro é o outro está ali vivendo, sendo ele mesmo, a vida prossegue, a natureza está sendo ela mesma, seguindo as suas leis, mas o que você sente sobre isso é seu problema. O que você sente sobre isso está falando de você, não está falando do outro. Então, Maurício, isso é, como você bem ressaltou, de uma importância fundamental, porque se eu continuar me iludindo, acreditando que o outro, o Estado, o governo, a terra, o sol, é culpado do que eu estou vivendo, nós continuamos adormecidos numa inconsciência perniciosa, numa consciência, numa inconsciência que nos imobiliza e que, desculpem, vai manter o conjunto de lágrimas na nossa vida. Jesus disse, essa cena me impressiona de uma forma muito constante. Eu vim trazer vida e vida em abundância. Poxa vida, Jesus estava falando a encarnados, significando que nós que estamos encarnados não temos vida. Não vida verdadeira, não vida real, não vida desperta, não a vida que nos aguarda. Por quê? Porque a gente continua se permitindo ser dominado por tudo que não seja a nossa consciência, tudo que não seja aquelas capacidades elevadas que nós temos. Então, quando Jesus fala isso, ele está nos dizendo: despertem. Não chorem mais pelas suas ilusões. Não chorem mais por aquilo que não é importante, que nunca foi e que não é. Despertem para aquilo que é verdadeiro de verdade. O que é verdadeiro de verdade? Aquilo que está calcado nas leis divinas e não nas nossas ilusões ou nos nossos medíocres desejos. Então, ter essa lucidez, Maurício, é o primeiro e mais importante passo. Agora, nós temos que vencer o medo de acordar. Porque alguém inventou de que viver lucidamente com consciência aumenta a dor. E não é verdade. Não é verdade. Eu devo dizer que dá mais trabalho do que continuar dormindo. Sem dúvida. A pedra não tem trabalho nenhum, ela é absolutamente inconsciente, né? Ela não tem trabalho nenhum. Nós, que estamos bastante longe da pedra, nós já temos a consciência, sim, nós estamos condenados, como diz o filósofo, a decidir. Condenados a decidir e condenados a sermos responsáveis pelas nossas decisões. Qualquer coisa diferente, longe disso, é estar se iludindo. É estar vivendo uma vida falsa. Falsa. E que
por estarmos nos recusando a despertar, o despertar será mais doloroso. Edgar, fantástico, fantástico. Olha, eu só tenho a agradecer que essas conversas nossas, essas reflexões, elas ficam gravadas depois. Porque a quantidade, eu sugiro a todos, olha, assistam novamente, né? Porque são tantos campos. Veja, você falando sobre a tomada de consciência, o despertar, o cair em si do filho pródigo, Edgar, desperdiçando muitas vezes atributos espirituais. E aí eu trago para essa a questão que o Espiritismo aborda muito bem, desperdiçando atributos espirituais, submetendo o espírito à vida física, quando, na verdade, a tomada de consciência é submeter a vida física ao espírito. É o Brilhante. espírito se utilizar da vida física, não? E mais Brilhante. uma vez voltamos a Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas qual verdade? A verdade sobre si próprio, não sobre aquilo que está acontecendo no mundo, ao nosso redor, onde os grandes artífices ou culpados, me permita usar esse tema, muito embora pesado, somos nós mesmos. Um espírito no caminho do progresso, como já citamos em vezes anteriores, inclusive, saindo da emoção em busca da razão, buscando a compreensão libertadora, e que no presente momento ainda se perde pelo caminho, com a facilidade de exercitar a tomada da rédea, da direção do carro, como você disse, e se conduzir por conta própria. Aquilo que Jesus faz, aquilo que ele demonstrou, né, durante o seu apostolado, que ele faz. E disse para a gente que é possível fazer também, hein? Isso e mais. É isso, Maurício. Por isso que a gente precisa ter convicção de que Jesus nos abre o caminho para uma vida real. Nós precisamos ter... E eu não estou falando do encarnado, tá? Eu estou falando de uma condição de nível de despertamento ou não. Ele nos abre para uma vida falando assim: tudo que vocês enxergam, encarnados ou não, não é quase nada e, portanto, não é verdadeiro, inteiramente verdadeiro. E o que vocês percebem dá muito medo a vocês. Porque como vocês não percebem nada, tudo parece terrível. Tudo parece terrível. Parece que existe a morte, parece que existe o acidente, parece que existe a tragédia, parece. E aí vocês vivem isso que parece, essa ilusão. Porque a ilusão é a parte extremamente verdadeira para quem acredita nela, não é? E quando a gente descobrir o que é ilusão e o que não é, e portanto é verdadeiro, todas as tragédias desaparecerão. Porque na realidade divina não existem tragédias. Não existe, sendo que... Por quê? Porque tudo é passageiro e temporário, a não ser o amor, a não ser a vida plena, a não ser a imortalidade, a não ser as leis eternas. Como nós acreditamos, optamos por acreditar nas nossas ilusões, a gente sofre, a gente tem medo. Porque quando as convicções sobre as realidades divinas
ocorrerem dentro de nós, Maurício, do que? Do que temeremos? O quê? A da morte, coitada? Nós vamos matar a morte quando nós vivemos, de fato, dentro de nós a convicção absoluta de que somos imortais. A morte morrerá. E ela será entrar numa casa e sair de outra. Só isso. Né? Então, nós precisamos desse despertar, deste acordar. E isso é muito mais que acreditar, mas estar convictos de quem somos nós e em que contexto verdadeiro e não ilusório a gente está inserido. Nós, finalizando, nós somos atores que passamos a acreditar que a vida real é a peça que a gente representa. Não. A vida real é depois que a peça termina. Nós, atores, precisamos entender. Eu tô o ator Edgar. Não se esqueça disso. Hein? E tudo isso aqui é um cenário. Ó, tudo aqui é meio de mentirinha. Tá? A vida verdadeira é após isso, ou além disso, melhor dizendo. Um nível de compreensão ou de despertar de consciência para quem a vida na matéria é apenas um detalhe. Tanto faz. Tanto faz. Exato. Né? Exato. O nível de consciência nos coloca num plano de entendimento, e aí recorremos novamente a Jesus, de conhecimento das leis, da proposta, do propósito do universo, a ponto de olhar para criaturas como nós nesse momento e compreender a nossa, vamos chamar de pequenez diante do fato, né? Compreender o porquê é que essa criatura sente medo. Sente medo porque não entende, mas um dia vai entender, entender, não é? Vai. Certamente vai. Edgar, estamos chegando aí no ponto final, né, do nosso encontro de hoje. Como disse, aquilo que eu recomendei para os nossos amigos, nossos companheiros que estão conosco aí todos os domingos, eu mesmo vou rever esse nosso encontro. Eu também. Contar algumas coisas sobre ele e eu gostaria de voltar a discutir com você alguns pontos que, muito embora eu acredito que, de certa maneira, nós aprofundamos algumas questões nesses encontros, eu acho que daria para a gente, talvez, aprofundar um pouquinho mais ainda, tratar disso e, quem sabe, tornar palatável para trazermos para outro encontro, para outra palestra aqui nessa casa. O que você acha? Você manda, Maurício. Vai ser extremamente importante para mim esse aprofundamento, porque tudo isso que eu disse é uma necessidade minha também. Então, assim, eu também ouvirei de novo isso tudo que foi colocado aqui hoje. Não falamos aqui como aqueles que fazem, falamos aqui como aqueles que já sabem que é preciso fazer. E que muitas vezes, ou na maioria das vezes, também não fazemos, estamos praticando. Sim, somos aprendizes iguais, exatamente. A dificuldade é de todos. Edgar, suas considerações finais, se assim desejar, seus agradecimentos ao público, se assim achar necessário. Eu agradeço muito a sua presença, uma vez mais, é sempre muito gratificante esse bate-papo com você. E te convido a estar aqui outras vezes, o mês que vem, no próximo, e assim que passar tudo isso, pessoalmente, no nosso auditório aqui no Centro Espírita Amor e Caridade, para que a gente possa receber esse público que tão carinhosamente nos acompanha todos os domingos, né? Então, eu te passo a palavra. Obrigado, Edgar. Eu agradeço demais, Maurício, e assim,
Sempre que possível, eu aceitarei todos os seus convites. Pode acreditar nisso, porque é muito gratificante para mim. Muito, 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 muito. Um momento especial de autorreflexão. Eu estou falando com o meu interior, né? E eu queria fazer um pedido a todos hoje. Tem uma mensagem de Mei Mei que se chama Confia, e ela diz assim lá no meio dela: dos tristes, os mais tristes são aqueles que não confiam em si. E não confiar em si é ter medo. É abrir-se a esse sentimento que, olha, eu considero um dos mais dolorosos que existem. Pensando sobre isso, eu chego à conclusão, não sei se acertada, que eu prefiro sentir remorso a sentir medo. O remorso, apesar de ser extremamente doloroso de se sentir, no meu entendimento, ele dói menos que o medo, porque o medo, ele me anula. O medo me joga no chão e eu fico lá. O medo é como se ele retirasse a minha própria existência íntima, sabe? Ele me zera, ele me tira tudo. O remorso, não. Né? Então, fazendo um comparativo, eu prefiro o remorso ao medo. E o antídoto ao medo, como já falamos aqui, passa pela confiança em si. Por isso, eu encerro o meu pedido, faço o meu pedido, que é: confie na própria grandeza. Eu sei que a maioria de nós não vê a própria grandeza. Mas não ver não quer dizer que não exista. Por isso a confiança. Você tem que acreditar que está lá, ter convicções que está lá, mesmo que você não veja. Nós somos tão grandes, tão infinitos interiormente, que as nossas grandezas estão aí perdidas, a gente não encontrou ainda, muitas vezes. Procuremos, incansavelmente. E se você acreditar que ela existe, você a encontrará. Porque tudo, no Cristo, na doutrina, em todas as grandes filosofias, falam da luz que brilha dentro de nós, da luz que precisa brilhar dentro de nós. Então, focalizemos nessa luz, para que isso faça enormemente frente ao medo, porque assim, é muito triste, Maurício, ver que nós vivemos praticamente o tempo todo sob o medo. Isso não é vida. Isso não é vida. Isso não é viver. Não pode ser. Então, façamos frente ao medo, acreditando em quem somos nós. Nós somos filhos do Pai. E isso é muito, muitíssimo. Muita luz no coração de todos. Muito obrigado. Obrigado, Edgar. Lindas considerações para encerrar esse momento. Eu convido todos os companheiros, então, agradecendo o Edgar mais uma vez pela presença, agradecendo a diretoria dessa casa, que sempre tão generosamente nos proporciona esse momento, esse encontro, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a quem agradecemos por mais essa oportunidade que nos foi oferecida. Também aos bons amigos espirituais, que sempre estão conosco, oferecendo as suas orientações e nos acompanhando na caminhada, que tenhamos a mente e o coração aberto para refletir e colocar em prática aquilo que é nos ensinado. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, em nome do quem nos reunimos, e que pedimos que nos abençoe a todos nessa semana que se inicia. Bom domingo a todos, fiquem com Deus.